Todo mundo já conhece essa cena aqui. Eu era o meteoro da extinção dos dinossauros. Aquela catástrofe que rolou há uns 66 milhões de anos, quando o asteroide gigante colidiu com a Terra, abriu espaço para um novo capítulo da vida por aqui. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Vamos mergulhar nos primeiros minutos, horas e até décadas depois que esses gigantes pré-históricos deram adeus. Prepare-se para uma viagem no tempo que vai te deixar de queixo caído. Mas antes de embarcar nessa aventura épica, já sabe, né? Deixe o seu like, comenta o que você acha que aconteceu e se ainda não é inscrito, pisa fundo no botão de se inscrever para não perder nada. Agora, bora pro vídeo. Fala, galera, beleza? Antes de tudo, é importante destacar algo crucial. Não foi o asteroide em si que acabou com os dinossauros. Não foi ele que caiu e esmagou dinossauros num passe de mágica. O verdadeiro vilão foi o impacto e suas consequências. A extinção começou naquele dia fatídico, sim, mas foi um processo que se desenrolou ao longo do tempo, e o que veio depois do choque inicial foi um verdadeiro inferno na Terra. Em 2016, cientistas conseguiram extrair fragmentos da rocha do impacto, e o que eles descobriram é assustador. Esses fragmentos revelaram que o acontecimento depois do impacto causou terremotos colossais, mudou o clima de forma drástica e transformou completamente o ecossistema do planeta. Parece que o cenário da Terra se tornou uma zona de guerra pós-apocalíptica. Agora, galera, que a gente já está trajado e confortável, vamos para o Golfo do México. Há 66 milhões de anos, foi lá que o asteroide caiu aqui na Terra. Era uma bola de fogo, um verdadeiro monstro espacial de 15 quilômetros de comprimento. Alguns especialistas sugerem que esse asteroide provavelmente se originou na nuvem de Oort, que é uma esfera de detrito cheia de coisas que fica lá na borda do nosso sistema solar. E segundo alguns estudos, esse cometa poderia ter sido muito, mas muito maior. Graças ao campo gravitacional de Júpiter, ele foi desviado e enviado para perto do Sol, onde se quebrou em vários pedaços, e um desses pedaços acabou atingindo a Terra. Inclusive, segundo especialistas, pedaços como esse podem cruzar a órbita da Terra e atingir o nosso planeta a cada 200 a 730 milhões de anos. Então, teoricamente, isso pode acontecer novamente sim, mas vai demorar milhares de anos, então pode respirar aliviado por enquanto. Então, se você estivesse lá no passado, junto com os dinossauros, bem no meio deles, e olhasse para o céu, provavelmente iria ver algo parecido com uma estrela brilhante, bem longe, mas com o passar do tempo, esse objeto iria aumentar o seu brilho, ficando cada vez maior. Horas depois, o asteroide atravessou a atmosfera a uma velocidade de 72 mil km por hora, tão rápido que ele cruzou os 96,5 km da atmosfera em apenas 3 segundos. Nossa, velho, imagina. Piscou. Mano, 100 km em 3 segundos é muita coisa, emitindo um dos maiores estrondos de todos os tempos, capaz de estourar os tímpanos de vários animais. Ele atingiu o México, no local que hoje é a Península de Yucatán. O impacto foi tão grande que criou uma cratera de 180 km de diâmetro. Na época, onde o asteroide caiu, havia um mar raso que cobria toda a Península de Yucatán. E o efeito da sua queda foi como se a gente jogasse uma pedra gigante em uma poça d'água. Ou seja, naquele momento, além do tremor, muita água saiu para todos os cantos, e os dinossauros provavelmente ficaram aterrorizados, mesmo daquele tamanho todo. Imagina eles entendendo nada. O que está acontecendo? Corre, querida, corre, dinossauro. Imagina o desespero sem saber o que estava acontecendo. Só o impacto do asteroide já era desesperador, mas o que aconteceu depois foi ainda pior. Além de criar uma cratera enorme, o asteroide derreteu a crosta oceânica e o buraco do impacto também quase rompeu o manto terrestre. E para vocês terem uma noção de quanta energia foi liberada com esse impacto, estimam-se que foi equivalente a 10 bilhões de bombas de Hiroshima. Será que foi tudo isso mesmo? Nossa, velho, como que eles medem isso, né? Não faço ideia. Mas se foi esse número todo, se foi mais ou se foi um pouquinho menos, não faz diferença, né? Galera, por quê? Né? Acabou com tudo do mesmo jeito, né? A energia cinética causada pelo impacto elevou a temperatura do planeta a níveis inimagináveis, ou seja, não dá nem para saber o quão ruim foi, causando uma bola de fogo de plasma em expansão, liberando uma temperatura
de mais de 10.000 graus. E além de tudo isso, liberou enormes quantidades de materiais na atmosfera. Estimam-se que foram liberados na atmosfera 425 gigatoneladas de CO2, 325 gigatoneladas de sulfetos. Você nem sabia, nem que existia gigatoneladas, né? Para você, assim como eu, que não sabia o que era uma gigatonelada. 1 gigatonelada equivale a 1 bilhão de toneladas. Nossa Senhora, velho, lançando também 25 trilhões de toneladas de rochas no espaço. Como assim? 25 trilhões. Foi tudo para fora. Mano, é assim. É tudo estimativa. Então eles fazem um cálculo reverso. Eles pegam a cratera, estudam o tempo da explosão, né? Porque a cratera não existe mais. A formação rochosa já meio que cobriu. Mas aí eles fazem um cálculo. A formação rochosa está com tantos anos, então ela era mais profunda. Se ela era mais profunda, ela tinha tantos diâmetros. Se tinha tanto de diâmetro, o negócio que caiu tinha tanto de peso. O negócio tinha tanto de peso. Tinha tanto de velocidade. A velocidade mais o peso mais a cratera que causou liberou tanto de detritos. É tudo estimativa, né, galera? Mas são cálculos e cálculos que mostram quão devastador foi o impacto do asteroide. Sendo arremessadas tão fortes, vencendo a atração gravitacional da Terra e saindo para o espaço. Porém, segundo estimativas, a maioria dos detritos que saíram da Terra acabaram voltando. Depois de 1 hora, os caras não sabem se a luta do Mike Tyson e do Jake Paul foi armada, mas sabem o que aconteceu lá na época dos dinossauros. Os caras, né? E era pedra de todos os tamanhos. Galera, tinha pedra do tamanho de um ônibus, como também tinha pedra pequenininha, do tamanho de uma bolinha de gude. Nem sei se você sabe que é uma bolinha de gude, do tamanho de uma moeda. E a maioria eram pequenos fragmentos. E quando esses fragmentos, essas pedras de todos os tamanhos, voltaram para dentro da atmosfera da Terra, atingiram a velocidade de até 320 km por hora. Elas se incendiaram e causaram assim uma enorme tempestade de fogo, iniciando incêndios em todo o planeta. E com isso, a maioria das árvores do mundo queimaram. Além de tudo isso, também foi causada uma enorme onda de choque de mais de 1.600 km por hora, varrendo tudo pela frente. E só para vocês terem uma noção, se o asteroide caísse no mesmo lugar, só que hoje em dia, a onda de choque que começou lá no México vaporizaria tudo até o Texas. Todas as pessoas em Nova York iriam ficar surdas pelo estrondo. E todas as janelas, vidros ou coisas frágeis iriam explodir até a Argentina. Caraca, velho, imagina os dinossauros. Velho, os caras falando, o que o violão come para cantar? E você acha que acabou? Acabou não, acabou não. O choque do impacto causou um dos maiores megatsunamis que já existiram, com ondas de 180 até 300 metros de altura. Essas ondas gigantescas chegaram até os Estados Unidos, Europa, África e até mesmo as costas do Mediterrâneo. O mundo, galera, abalou, sacudiu, balançou. E depois de 15 horas do impacto, essas ondas teriam chegado em todo o planeta, mexendo em praticamente todos os oceanos. Aí veio o terremoto também, erupções vulcânicas em todo o mundo. E mesmo você estando do outro lado do mundo, sentiria um tremor. O que está acontecendo? Meu Deus do céu! 30 minutos depois do impacto, e aí, graças à lava que foi expelida pelos vulcões, foram gerados vários gases que criaram um efeito estufa aqui na Terra e intoxicaram toda a água, ar e o solo. E se você achou que já estava ruim demais para os dinossauros, para quem vivia na Terra naquela época, você está certo. Você está certo. Estava ruim mesmo. Mas o pior ainda estava por vir. Quando o asteroide caiu, ele atingiu uma área riquíssima em petróleo e enxofre, e isso liberou 100 bilhões de toneladas de enxofre na atmosfera. Assim foi criada uma enorme e densa nuvem de poeira, cinzas e fuligens, cobrindo todo o céu. E isso impediu que a luz do Sol chegasse na Terra por muitos anos. Não é um dia, 2 dias, é anos. E sem o Sol, o planeta começou a esfriar rapidamente, gerando alterações climáticas bem poderosas. Nossa, tô até sentindo aqui o fiozinho. Tô mesmo, o ar-condicionado. E a temperatura média global caiu drasticamente e continuou assim por 30 anos. Ou seja, praticamente durante esse período a Terra congelou, uma parte dela, né? Pois os únicos lugares que evitaram esse congelamento intenso foram Madagascar, Índia e Indonésia,
que eram ilhas tropicais durante esse período. E quase todos os lugares da Terra, exceto essas ilhas tropicais, se transformaram em desertos. Então, durante muito tempo o planeta ficou escuro e frio. E isso destruiu as cadeias alimentares, tanto terrestres quanto aquáticas. Bom, com a falta de luz, as plantas tinham dificuldade para crescer, e os animais que precisavam dessas plantas para sobreviver acabaram falecendo de fome e de frio. Os animais que se alimentavam desses outros animais herbívoros, também ficaram com fome e morreram também. E no final, os dinossauros, que eram os maiorzões, olhavam para os cantos, não tinha nada para comer, não tinha planta, não tinha animal, não tinha nada, e assim também acabaram falecendo. Isso realmente colapsou todo o sistema ambiental da Terra. De pouquinho em pouquinho foi acabando tudo. Só que, galera, isso não foi algo que aconteceu em questão de dias, beleza? Demorou muito, mas muito tempo. Não foi tipo assim: ah, o asteroide caiu hoje, cestinha, sextou, e aí no sábado já acabou tudo. Não. Tudo isso que falamos foi um processo que durou décadas. E já em poucas décadas, 75% dos animais foram extintos. Animais, tá? Não apenas dinossauros. E essa extinção ficou marcada e é conhecida como extinção KT, e marcou não só o fim dos dinossauros, mas também de toda a era mesozoica, dando início a uma nova era, a Cenozoica. E a primeira época logo após a extinção KT é conhecida como Paleoceno. E após todo o caos que marcou o fim da era mesozoica, com o passar do tempo, o clima foi se tornando um pouco mais estável. De pouquinho em pouquinho as coisas foram melhorando. A nuvem de poeira que cobria a luz do sol finalmente se dissipou. Os componentes químicos que preenchiam o ar e o oceano diminuíram. A fauna e a flora foram voltando aos poucos a prosperar. Porém, o ecossistema só foi recuperar completamente depois de milhares de anos, quase no fim do Paleoceno, que terminou por volta de 55 milhões de anos atrás. Então, o impacto foi a 66 milhões. Isso aí. Então, 10 milhões de anos. Milhão. Ou seja, 10 milhões de anos para as coisas voltarem ao normal. E aí? Sem os grandes dinossauros ou outros predadores, animais pequenos que viviam das sobras agora puderam se desenvolver, como foi o caso dos mamíferos, por exemplo. Os cientistas descobriram que depois de todo esse processo, de toda essa história triste, o corpo dos mamíferos triplicou de tamanho. Isso porque não existiam mais os grandes predadores para caçar, e assim os mamíferos conseguiram se desenvolver. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais de uma maneira mais descontraída. E esperamos também que vocês tenham assistido esse vídeo confortáveis.